país, e agora que eu voltei, eu tenho sentido, né? Eles querem que você entregue um trabalho, uma qualidade de um serviço sênior, mas eles querem pagar um salário muito inicial, muito júnior. O número de profissionais ocupados com o ensino superior cresceu mais do que o total de trabalhadores ocupados nos últimos 14 anos, mais que dobrou, passou de 12 para quase 26 milhões, segundo dados do IBGE. Mas 1 a cada 5 desses profissionais hoje trabalha na informalidade. Os economistas chamam de mismatch, que é o desencontro entre o perfil do trabalhador e a vaga disponível. Um cenário em que profissionais que investiram na formação podem ter dificuldade de encontrar um lugar à altura no mercado de trabalho, vistos como qualificados demais. Avançamos muito na qualificação de profissionais nas últimas décadas, mas o país não cresceu o suficiente para absorver essa mão de obra. É o que explica o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, André Portela. Se tivesse crescido mais, teríamos novas e mais e melhores ocupações a serem exercidas por esses novos profissionais. E certamente os salários seriam maiores, as oportunidades seriam melhores. O crescimento econômico é muito importante para isso. Agora, é importante dizer que ter a formação de educação superior, ainda assim, é melhor em termos de chance de emprego e de salários no mercado de trabalho do que não ter nível superior. Lívia tem graduação em rádio e TV, MBA em marketing digital, doutorado na França e sente que o currículo pode ser um obstáculo. Uma bagagem muito pesada. Porque como tem muitas qualificações e etc., e às vezes até as pessoas acima, os gestores, não têm, onde você fica nesse time que nem sempre as pessoas estão compatíveis com você. Hoje em dia eu estou até considerando alguns cargos menores, justamente por essa vontade de entrar, fazer carreira e conseguir crescer dentro da empresa. Hoje tem novo episódio do Liderança SA Globo News e o tema dessa semana é o comando no varejo esportivo. Um setor bem dinâmico onde as tendências podem mudar na velocidade de uma partida de futebol. Vamos ver os desafios desse líder e como os canais de venda, que são vários, devem ser interligados e eficientes. No programa de hoje, vamos falar dos desafios do varejo esportivo e da formação de novos líderes do setor. Então a loja ela tem um papel muito central no nosso modelo de negócio. Mas tem uma coisa ainda mais importante que é, a loja é a grande materialização da nossa marca. Hoje é possível acompanhar o comportamento de consumo em tempo real, mas os melhores líderes entendem que varejo também é observação, escuta, percepção cultural. O varejo esportivo é um dos setores onde mais dá para entender a omnicalidade. Omni o quê? A jornada do consumidor no varejo esportivo é como um triatlo. O consumidor pesquisa no celular, experimenta na loja e finaliza a compra no app. Ficou bom, hein? Isso é omnicalidade, uma estratégia para garantir a melhor compra, seja ela online ou offline. Sem contar os grandes eventos, claro, como a Copa do Mundo, que trazem picos de vendas e boas oportunidades. Copa do Mundo é super importante para o grupo, tanto por conta do faturamento, como do ponto de vista de construção de marca. Liderança SA Globo News, logo mais às 5h30 da tarde. Nesta sexta-feira foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui no Rio de Janeiro, com o reflorestamento e o combate à caça no Parque Estadual da Pedra Branca, um pedaço muito bem preservado da Mata Atlântica, espécies raras de mamíferos foram vistas numa das maiores reservas urbanas do mundo. O flagrante é do menor felino selvagem do país, o gato do mato pequeno. Essas outras imagens mostram pacas, que estão na lista de animais em vulnerabilidade, saindo de uma toca à procura de água e caça. Esses animais foram filmados no Parque Estadual da Pedra Branca, uma área de Mata Atlântica com quase 12.500 hectares e que abrange 17 bairros das zonas oeste e sudoeste da cidade. As câmeras registraram ainda a presença de espécies raras, como o tapiti, o único coelho nativo do Brasil, um animal solitário que tem hábitos noturnos.
Ele se alimenta de folhas, frutos e cascas, o que ajuda na dispersão de sementes e contribui para o equilíbrio ambiental. Já o furão pequeno, que vive em tocas, é ativo durante o dia. Os cachorros do mato, que começam suas atividades ao anoitecer, nunca vistos no local, também foram flagrados pelas lentes. A instalação das câmeras foi feita por uma ONG que atua na conservação da trilha Transcarioca, que passa pelo Parque da Pedra Branca. Com esses registros, a ideia é trabalhar a conservação dessas espécies, principalmente do gato do mato e outras espécies também ameaçadas. É uma convivência muitas vezes difícil, cidade e floresta. Mas os registros sobre a presença de mamíferos aqui no Parque Estadual da Pedra Branca, no trecho de Realengo, são animadores. Nos últimos 3 anos, 21 espécies foram avistadas, integrantes da fauna de uma das maiores florestas urbanas do mundo. Para o INEA, a maior presença de mamíferos é resultado de ações de reflorestamento e combate à caça. Se a gente consegue controlar, coibir a caça e coibir o assédio desses bairros, dessas regiões a essas florestas, a tendência que a gente descobre é que essa floresta ela é capaz de sobreviver nos seus elementos principais. Então essas populações elas conseguem ir se recobrando, esses animais conseguem retomar os seus territórios, e isso que a gente vem estudando, que a gente vem tentando entender melhor, para promover isso que a gente chama de coexistência pacífica entre as espécies. Buscar um ambiente de equilíbrio para os animais, incluindo nós, os humanos. É isso que o Marcos busca a cada visita ao parque. Mais pessoas podem conhecer e mais pessoas podem ter esse gosto de preservar aquilo que também é nosso. Ainda falando de meio ambiente, o macaco-prego galego é um dos primatas mais raros do mundo. Foi dado como extinto por 200 anos. Mas há 2 décadas, os cientistas redescobriram a espécie em áreas isoladas da Mata Atlântica. Desde então, eles são acompanhados de perto por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. A inteligência e a sensibilidade desses animais surpreendem os cientistas. Trechos remanescentes da Mata Atlântica em Mataraca, na zona da Mata da Paraíba, abrigam um dos primatas mais raros do mundo. Mas a destruição da floresta e a captura desses animais para serem domesticados, por pouco não fizeram a espécie sumir do mapa. O macaco-prego galego é um sobrevivente. Foi considerado extinto da natureza por cerca de 200 anos. Só foi redescoberto pela ciência em 2006, 20 anos atrás, em fragmentos isolados da Mata Atlântica no Nordeste. E esse sumiço tem explicação. Essa foi uma das primeiras espécies de primatas do Brasil a serem levadas como pet para a Europa. Tem registros de afrescos na Itália, que datam aí do século XVI, de 1500 e alguma coisinha, que mostram já esses animais sendo utilizados como pet. E até hoje a gente tem registros em outras áreas desses animais, infelizmente, ainda sendo utilizados como pet, sendo caçados também. E isso é bem grave. Há 16 anos, os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco acompanham os macacos galegos. E já constataram que eles são extremamente inteligentes. Eles utilizam ferramentas para a obtenção de alimentos. Eles conseguem utilizar pedras para acessar frutos duros. Eles utilizam repelentes naturais. Os primatas esmagam um inseto conhecido como piolho de cobra e espalham o líquido nas partes do corpo sem pelo para afastar os mosquitos. Eles também são muito sensíveis. Sofrem um luto como ser humano. E a gente vê como é difícil, né? Eles têm essa ligação muito forte entre mãe e filhote. Os pesquisadores observaram os macacos com a ajuda de câmeras instaladas perto de um comedouro com milho, que ajuda a atrair os animais. O movimento na copa das árvores e o barulho são os sinais de que os convidados estão chegando. Eles usam 25 sons diferentes para se comunicar. Que sorte a nossa! Não demorou nem 40 minutos e os macacos galegos apareceram, ficaram bem pertinho da gente, a uns 3 metros de distância. A gente fica até emocionado em ver tão de perto um animal tão bonito, tão cheio de encantamento. E os pesquisadores sabem que para garantir a preservação da espécie, precisam conquistar novos aliados. Fora da floresta, essa conscientização começa na sala de aula, em escolas públicas do Recife.
Para isso, eles contam com um mascote cheio de carisma, o maculego. A gente sabe que tem a forma científica, técnica, mas o teatro de boneco ele proporciona essa linguagem mais aberta e mais fácil de se assimilar em questão de preservação do meio ambiente. Mais de 2.000 crianças de 18 municípios pernambucanos devem conhecer a saga do macaco prego galego e de outras espécies que precisam de proteção. É o longo caminho, é um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá, a gente não pode desistir. Agora a gente vai falar de um caso de superação. Um escalador do Nepal foi resgatado com vida depois de ficar 6 dias desaparecido na trilha do Monte Everest, o mais alto do mundo. Dawa Sherpa passou quase uma semana em condições extremas. Muito frio, sem comida e sem galão de oxigênio, a mais de 7.000 metros de altura.